Você já reparou em uma coisa estranha? A gente fala o tempo todo dos baby boomers, analisa os millennials até a exaustão, observa a geração Z como se fosse uma nova espécie em laboratório. Mas existe uma geração inteira que simplesmente some do debate. Eles estão em todo lugar, trabalhando, resolvendo problemas, segurando estruturas, e quase nunca falam nada. Essa é a geração X, nascida entre 1965 e 1980, e talvez ela seja a geração psicologicamente mais mal compreendida da história moderna. Quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Imagine o seguinte cenário: ano de 1978. Você tem 8 anos de idade, chega da escola e a casa está vazia. Nenhum adulto, nenhum telefone celular, nenhuma câmera, nenhuma mensagem perguntando se você chegou bem. Você abre a porta sozinho, faz um lanche, faz a lição de casa e espera. Isso não era exceção, era rotina. Um estudo publicado no American Journal of Orthopsychiatry mostrou que em 1984, cerca de 7 milhões de crianças entre 5 e 13 anos ficavam regularmente sozinhas após a escola. Isso criou o que a neurociência chama de um ambiente de alta contingência, onde ações e consequências acontecem sem intermediários. O cérebro aprende cedo que se errar, paga. Se acertar, o mérito é seu. E se algo der errado, talvez ninguém apareça para salvar. Esse tipo de ambiente fortalece circuitos do córtex pré-frontal ligados a planejamento, autocontrole e previsão de consequências. É aí que nasce aquela sensação típica da geração X: se eu não resolver, ninguém vai. Quando os pais chegavam em casa, as regras eram simples e diretas. Não existia roda de conversa, não existia validação emocional como entendemos hoje. Errou, consequência imediata. Acertou, era o esperado. Do ponto de vista neuropsicológico, isso ensina o cérebro a regular emoções internamente. A emoção não some, ela apenas não vira discurso. Por isso, muitos integrantes da geração X funcionam muito bem sob pressão, lidam com crises com aparente frieza, mas têm dificuldade em verbalizar vulnerabilidade. Não é falta de sentimento, é condicionamento neural. Eles cresceram ouvindo uma promessa clara: trabalhe duro, siga as regras e a vida vai funcionar. O problema é que eles foram os primeiros a ver essa promessa quebrar em tempo real. As taxas de divórcio dispararam nos anos 70 e 80, empresas começaram a demitir em massa, escândalos políticos destruíram a confiança nas instituições, a lealdade corporativa deixou de ser uma via de mão dupla. A psicologia chama isso de pessimismo defensivo, a geração X chama de realismo. Eles torcem para dar certo, mas se preparam para o pior, porque o cérebro aprende por repetição, e a repetição ensinou que o tapete pode ser puxado a qualquer momento. Muita gente acha que a geração X não gosta de tecnologia, mas isso não é verdade. Eles ajudaram a construir a internet. O que eles desconfiam é da exposição. Eles cresceram em um mundo onde erros desapareciam com o tempo, onde vergonhas não eram eternas e onde não existia uma memória digital infinita. Para o cérebro deles, visibilidade significa vulnerabilidade. Por isso, redes sociais não parecem libertadoras, parecem arriscadas. Não é timidez, é cálculo de risco. A ironia virou uma armadura psicológica. Rir antes que doa, brincar antes que machuque. A geração X cresceu durante a Guerra Fria, fazendo exercícios de duck and cover, aprendendo sobre aniquilação nuclear, enquanto adultos diziam para não se preocupar. Isso cria o que a neurociência chama de dissonância cognitiva crônica, a capacidade de sustentar ideias opostas ao mesmo tempo. O humor ácido e o distanciamento emocional viraram válvulas de escape naturais. No trabalho, a lógica sempre foi simples: competência acima de tudo. Jornaleiros às 5 da manhã, trabalhos manuais, caixas de supermercado onde era preciso calcular o troco de cabeça quando a máquina quebrava. Essas experiências desenvolveram algo poderoso chamado autoeficácia, a crença profunda de que você consegue lidar com o mundo. Eles não acreditam em lealdade corporativa, acreditam em ser úteis. Não querem aplausos, querem saber fazer. Se esse tipo de análise está fazendo sentido para você, aproveita e se inscreve no canal agora, porque isso ajuda muito a manter conteúdos assim vivos.
Existe um paradoxo curioso no coração da geração X. Eles são extremamente independentes, quase avessos a pedir ajuda, mas ao mesmo tempo são profundamente confiáveis quando alguém precisa. Eles não pedem socorro, mas aparecem sem alarde quando alguém chama. Isso vem de laços formados cedo, quando amigos substituíam a ausência de adultos. Pesquisas mostram que a geração X busca menos apoio social em momentos de estresse, não por solidão, mas porque pedir ajuda parece, inconscientemente, uma forma de derrota. A relação deles com a autoridade também é particular. Eles respeitam competência, não títulos. Cresceram vendo líderes incompetentes tomarem decisões desastrosas, de escândalos políticos a crises mal geridas. Por isso, seguem quem sabe fazer e ignoram quem só manda. Isso explica muitos conflitos com chefias que têm cargo, mas não têm domínio real do que estão liderando. Economicamente, a geração X foi atingida em ondas. A bolha da internet, a crise de 2008, reestruturações constantes. Isso moldou um cérebro orientado à redundância, múltiplas fontes de renda, planos alternativos, desconfiança de estabilidade. Não é romantização do empreendedorismo, é memória adaptativa. Eles aprenderam que nada dura para sempre. Antes do Google, informação tinha peso. Era preciso ir à biblioteca, procurar em catálogos, gastar tempo e energia. A neurociência chama isso de codificação profunda. Quanto mais esforço para obter uma informação, mais forte ela se fixa na memória. Isso explica por que muitos Gen X não apenas sabem sobre as coisas, eles sabem fazer. Consertar objetos, lidar com problemas práticos, desenvolver uma intuição mecânica. A crença era simples: com tempo suficiente e paciência, dá para resolver. Agora eles olham para os filhos crescendo em um mundo completamente diferente, com supervisão constante, registros digitais e exposição contínua. Eles deram aos filhos a atenção que não tiveram, mas carregam uma preocupação silenciosa. Será que tornamos eles dependentes demais? Porque no mapa mental da geração X, ser visível sempre significou vulnerável. A geração X não é melhor nem pior do que as outras. Ela foi moldada em um intervalo histórico raro, quando o mundo antigo estava morrendo e o novo ainda não tinha nascido. Eles são a geração ponte, e pontes não recebem aplausos, elas apenas sustentam tudo em silêncio. Talvez o traço mais Gen X de todos seja exatamente esse: não se importar se alguém está olhando. Se isso tocou em algo aí dentro, deixa o like. E se quiser apoiar conteúdos profundos como esse, considere se tornar membro do canal. Isso faz uma diferença real.